Bem, nós estamos de volta para conversar sobre a formação dos hábitos espirituais. Esta é uma das principais coisas que um pai e uma mãe devem ter em mente quando tem um filho. Como que eu vou educar meu filho para formar hábitos? Como que eu vou ajudar essa criança a desenvolver domínio próprio, a desenvolver a negação do eu? E por que é necessário negar o eu? Não é tão bom satisfazer o eu? Quero dormir, vou dormir, quero comer, vou comer, quero passear, vou passear, vou fazer tudo o que eu quiser. Tem um problema aí. O problema é que a Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Davi diz no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Isso quer dizer que eu já saio da barriga da mãe como pecador, tendo a inclinação para pecar, sem ter feito nada errado. Eu não fiz nada errado, mas minha natureza me inclina para o lado que me distancia de Deus e que é ao lado do sinal vermelho para a vida. Se eu seguir as inclinações do meu coração, se eu seguir as minhas vontades, se eu viver pela vida fora fazendo o que eu quero, comendo o que eu quero, indo dormir a hora que eu quero, e educar meu filho dessa maneira, eu vou receber da vida o que não quero. É por isso que é muito importante que nossos filhos sejam educados a restringir as vontades e colocar a vontade em submissão à vontade de Deus. O reino de Deus deve ter domínio sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, minhas ações. E é por isso que nós oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós estamos ainda estudando aquele texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estou pensando aqui num texto do livro de Provérbios, aquele texto clássico sobre educação de crianças que você conhece, que está em Provérbios capítulo 22, no verso 6, que diz, ensina, veja que é um processo, a educação é um processo de uma vida, e só que nós pais vamos ter os filhos, vamos ter esse privilégio de educar os filhos por um curto período de tempo. E nós temos que ser muito intencionais, nós temos que saber onde queremos chegar. E é por isso que precisamos de auxílio de livros como esse aqui, que nós começamos a estudar no programa passado e vamos continuar hoje, que é o livro Orientação da Criança. E você pode adquirir esse livro em cpb.com.br, cpb.com.br. Este, para mim, é o livro base, depois da Bíblia, é o livro que me guia, que me orienta, que me dá uma filosofia cristã, divina, para dirigir filhos. Então, se você é pai, se você é mãe, ou se você é um avô, uma avó, e você está aí, ou até professor, você está ocupado com crianças, aqui você pode encontrar um guia seguro, orientações seguras para dirigir os filhos para o rumo de cima. Como a gente viu no programa passado, não adianta você criar filhos para essa vida. Se nós criarmos filhos para essa vida, os filhos morrerão como viveram, sem Deus. Sem Deus. Por isso é importante nós sermos intencionais na criação dos filhos para a outra vida. E esse texto diz em Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Hábitos são forças muito grandes na nossa vida. Deus criou o nosso cérebro com a capacidade de formar hábitos. Só que tem um detalhe, hábitos maus se formam sem esforço, mas bons hábitos normalmente necessitam de bastante esforço para serem formados, porque os bons hábitos geralmente pressupõem uma negação das minhas vontades próprias.
para que eu possa alcançar a virtude, para que eu possa alcançar um bom caráter. E é por isso que Deus diz aqui, através de Salomão, no livro de Provérbios, olha, você que é pai, você que é mãe, você deve ensinar, você deve ter um propósito, você deve ser intencional, ensinar a criança no caminho que deve andar. Se você ensina, aqui está falando de hábitos, ensinar é desenvolver hábitos. Você ensina a criança no caminho. Olha, é esse o caminho, né? E até quando a criança for velha, estes hábitos adquiridos lá na infância dificilmente serão perdidos. Bem, nesse livro, que é o livro Orientação da Criança, o início do livro apresenta como nós podemos ensinar aos filhos lições sobre virtudes básicas, como por exemplo, domínio próprio. Domínio próprio. Tem um capítulo só sobre como ensinar domínio próprio. Gente, domínio próprio é muito importante. Envolve eu fazer o que não quero fazer e não fazer o que às vezes quero fazer, mas não devo. Não é apropriado? Estou com vontade de fazer isso. Eu agora há pouco estava lendo no jornal, ouvindo alguém dizer de mais um caso de estupro que aconteceu aí no Brasil, teve uma repercussão grande. Por que acontece isso? Domínio próprio é uma das razões, falta de domínio próprio. Há coisas que eu quero fazer, mas não devo. Há coisas que eu não quero fazer, mas devo. Por exemplo, não quero ir à igreja hoje, mas devo ir à igreja. Não quero lavar a louça, mas tenho que lavar a louça. Não quero acordar para ir trabalhar, mas devo acordar para ir trabalhar. Então, se uma criança sai para a vida sem domínio próprio, sem ter aprendido domínio próprio, a vida vai ser muito difícil. A vida profissional vai ser muito difícil. O casamento vai ser muito difícil. Porque no casamento a gente vive tendo que negar o eu. Qual marido gosta de passear ao shopping? Me responde, você que é marido aí. Mas você tem que levar a esposa. Então, meu Deus, me ajuda, eu quero dar essa alegria para minha esposa. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora é Cristo que reina, o reino de Cristo vem. Então eu não penso mais em mim, eu penso no desejo da minha esposa. Isso é ser cabeça. Isso é ser o líder da casa. O líder espiritual, ele busca o Senhor de manhã cedo, antes de clarear o dia, vai à presença do Senhor e o Senhor transforma a sua natureza, faz segundo a natureza de Cristo. E Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Este é o marido segundo Cristo. Este é o marido, como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da casa, cabeça para as coisas espirituais, líder espiritual. Não líder que exige ser servido. Essa não é a liderança segundo Cristo. Então, veja, uma criança que não aprendeu o domínio próprio, ela vai ter muitas dificuldades na vida. E aí você vê, tem outras várias virtudes. Eu estou com o índice do livro aberto aqui. Eu não poderia acentuar demais a importância desse livro. Então, se você está criando filhos, se você pretende ter filhos, não arrisque, não vá atrás do senso comum. O senso comum nos leva a cometer erros comuns. Vá atrás do assim diz o Senhor. E esse livro está baseado na palavra de Deus. Mas nós começamos no programa anterior uma revisão do capítulo sobre o culto da família, que é o capítulo 78. Se você tem o livro, você pode conferir aí na sua casa, onde você estiver assistindo. E isso está disponível na internet também, você pode baixar. Mas eu prefiro ter o livro físico, é gostoso, você pode sublinhar, escrever, etc. Eu ainda gosto do livro físico. E nós estivemos lendo alguns textos sobre culto da família no programa anterior. E eu gostaria de apresentar para você um outro texto muito interessante que se encontra na página 519. Esse texto sobre culto da família diz assim: antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida. É uma atividade agregadora?
ela reúne, porque sabe de uma coisa, a lei da entropia diz que as coisas tendem à desorganização e à desagregação. Então, nós, como família, precisamos ter atividades que nos reúnam, comuns, que nos juntem, que nos mantenham em contato. E esta reunião promovida pelo culto da família, além das bênçãos espirituais, elas possuem essa bênção relacional, essa bênção social. Você reúne os filhos, o casal está ali junto com os filhos. Agora lembre-se, esse precisa ser um momento muito curto. O culto da família deve ser curto. Eu vi alguém dizer um tempo atrás, um dia desses, eu curto o culto quando o culto é curto. E isso é verdade para o culto da família. Eu curto o culto quando o culto é curto. Ele precisa ser curto, especialmente por causa dos filhos. Claro, se você é aposentado, aposentada, tem tempo, você pode fazer o culto a manhã toda. Mas quem precisa trabalhar, quem precisa estudar, deve lembrar que o culto deve ser muito curto. Então toda a família deve estar reunida. E o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Agora, o que fazer no culto além de orar? Num programa posterior, nós vamos analisar algumas dicas, nós vamos ter algumas dicas sobre o que fazer durante o culto, para o culto ser agradável, para o culto ser interessante. Mas o final desse parágrafo é que é bastante interessante para mim, porque ele diz assim: anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Isso que para mim é muito interessante. Realizar o culto da família na minha casa atrai os seres espirituais do bem para minha casa, os anjos de Deus para minha casa. E estes anjos vão sair com os meus filhos, vão sair comigo, vão sair com a minha esposa. Esta casa está focada, essa casa está direcionada para a busca de Deus, para honrar a Deus. Um outro texto que eu encontro aqui, antes de falar do outro texto, que está aqui na página 519, eu estou me lembrando que na minha casa era assim, como nós lemos agora há pouco, na casa dos meus pais. Ninguém saía de manhã cedo de casa sem que o culto tivesse sido feito e toda a família estivesse reunida. Eu não me lembro de um dia sequer na casa dos meus pais, quando eu estava lá, era pequeno, em que a gente não teve culto. Todos os dias culto, pela manhã, pela tarde. É assim que se faz na casa de cristãos. Você quer mais dicas sobre culto? Vamos ler o resto logo depois do intervalo. A gente se vê. Bem, a gente estava lendo agora há pouco, no primeiro bloco, alguns textos do livro Orientação da Criança sobre culto da família. E eu estava falando para você da experiência que eu tive no meu lar de origem, lá com os meus pais. Eu não quero que você pense, não, que a casa dos meus pais era uma casa perfeita, porque simplesmente não existem casas perfeitas. Meus pais cometeram muitos erros, assim como eu cometi muitos erros e ainda os cometo hoje. Mas de uma coisa eu tinha certeza: meus pais estavam querendo buscar a Deus, estavam querendo andar no caminho de Deus. Nós podemos, ao percorrer esse caminho, cometer erros, mas se cometemos erros, podemos confessar os nossos erros uns aos outros e a Deus. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não é verdade? Um outro texto muito interessante, que aparece agora na página 520 do livro Orientação da Criança, diz que deve haver um tempo determinado para o culto. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos da manhã e da noite. Sua casa tem um tempo determinado? Sua casa já escolheu um horário para fazer o culto pela manhã e um horário para fazer o culto à noite? Se você não escolher um horário, não vai existir culto. Tem que haver um horário determinado. E você precisa formar o hábito. Para você formar o hábito, você precisa repetir as ações sempre da mesma maneira, no mesmo lugar, no mesmo horário, do mesmo jeito, sem exceções. Porque lembre-se, se você começa a abrir exceções,
você destrói o hábito. As exceções são destruidoras dos hábitos. Então é muito importante haver um tempo determinado. E aí o texto diz aqui: que apropriado é reunirem os pais em redor de si os filhos antes de quebrar o jejum, ou seja, antes do desjejum, e agradecer ao Pai Celeste a proteção da noite, etc. Mas o que me chama a atenção nesse texto, duas coisas. A sugestão é de que o culto aconteça antes da comida, antes da principal refeição do dia, que deve ser o desjejum. E a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que deve haver um tempo determinado. Quem negocia esse tempo? É o casal. Deve haver uma negociação. Se os filhos já são maiores, eles podem entrar nessa negociação. Precisamos negociar. Escuta, que horas vamos deitar? Que horas vamos acordar? Agora, eu disse para você, são decisões radicais. Parece que fazer o culto é uma coisa simples. Não, não é uma coisa simples. Fazer o culto vai trazer a Deus para dentro da sua casa. Fazer o culto vai mudar radicalmente os seus relacionamentos em casa. Porque vai haver um outro clima dentro de casa. O Espírito de Deus vai ser convidado para dentro da sua casa. Agora, não dá para você colocar o culto e deixar a estrutura das atividades da sua família do jeito que estão. A vinda do culto da família vai alterar radicalmente os outros aspectos da vida da casa. Porque a casa vai deixar de correr atrás de dinheiro, de estudo, de beleza, de poder, de fama, destas outras coisas que o mundo corre, para agora correr atrás de Deus. Nós, e Josué disse isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o foco da vida da nossa casa não é trabalhar, não é ganhar dinheiro. Claro que eu vou precisar trabalhar e ganhar dinheiro enquanto estiver nesse mundo, mas esta não é mais nossa prioridade como casa. A nossa prioridade como casa é a busca por Deus. A gente já não sai mais da cama para ganhar dinheiro, a gente já não sai mais da cama para trabalhar, a gente sai da cama para adorar. Triste é a família que sai da cama para trabalhar. Bem-aventurada é a família que sai da cama para adorar a Deus. Deus está chamando um povo, Deus está preparando um povo para a sua vinda. Deus está chamando pais e mães que compreendem a sua missão e vão organizar a sua vida pessoal, vão fazer o sacrifício que for necessário e vão organizar a sua vida, minha vida particular como pai, como mãe, mas também vão organizar as rotinas da sua casa para que o reino de Deus ocupe o primeiro lugar, para que o Senhor seja o rei da casa, para que o Senhor domine sobre a sua casa, para que eles possam orar e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, por isso, é preciso haver um tempo determinado. O casal deve negociar. E eu vou falar agora para noivos. Sabe, o período do noivado é um período extremamente importante para a formação de contratos. Não é para a gente beijar mais, abraçar mais, ter contatos físicos mais profundos, porque está noivo. A palavra de Deus não dá permissão para isso. Estas coisas são muito lindas, muito maravilhosas e muito gostosas, mas na hora que o Pai do Céu programou, que é para dentro do casamento, não antes do casamento. E o que a gente deve fazer no noivado? O noivado é o período final de preparação para o casamento. Nesse período, talvez a principal tarefa do casal não é preparar a casa física, móveis, roupa de cama, enxoval e tal, etc. Mas é preparar a estrutura relacional da casa, a estrutura de rotinas da casa. Então, essa estrutura, ela precisa ser preparada e construída durante o noivado. Então, o casal precisa discutir o que vai fazer na nova casa. Como vão ser nossas rotinas? Como vão ser nossos hábitos? Olha a palavrinha aparecendo de novo. Nossa mente foi criada para funcionar mais leve com hábitos.
Se você não for intencional na formação dos hábitos, naturalmente a sua mente vai adotar hábitos que não são bons. Geralmente isso acontece. Você só adota bons hábitos quando você é intencional. Geralmente. Quando você é intencional, e normalmente os bons hábitos exigem alguma negação própria, alguma negação do eu. Por exemplo, o hábito de fazer o culto em família. Esse é um hábito que precisa ser negociado, de preferência, já durante o noivado. Se você se casa com uma pessoa que não é da sua fé, uma pessoa que não serve a Deus, como você fará o culto da família? Você pode ter a sua comunhão pessoal, mas você terá algum problema para realizar o culto da família. Então, já no noivado, a gente tem que conversar sobre isso. E sempre, em todos os casos, eu não conheço um caso em que o culto da família não exija sacrifício de alguém. Porque na casa, nem sempre todo mundo tem que acordar na mesma hora. Então, alguém vai precisar acordar antes do horário que necessitaria, não fosse a realização do culto. Talvez tenha um filho que pode sair um pouco mais tarde, porque a faculdade começa mais tarde. E alguns pais pensam assim, mas coitadinho, eu vou deixar dormir. A verdade, ele ficou assistindo filme até tarde ontem. Opa, a minha casa, o rumo da minha casa está voltado para o prazer, está voltado para a diversão, ou está voltado para a busca de Deus? Minha casa é um parque de diversões, minha casa é uma praça de alimentação, ou a minha casa é uma igreja? O que é a minha casa? Qual é o foco? Qual é o centro de busca? O que estamos nós como família perseguindo? Estamos perseguindo o reino de Deus? Nós estamos aguardando a volta de Jesus? Ou estamos nos distraindo com as coisas deste mundo? Então, pai e mãe, marido e mulher, precisam fazer um concerto diante de Deus. De preferência, esse concerto deve acontecer lá no noivado. Escuta, na nossa casa, nós vamos casar agora, vamos formar uma casa. Que horas você entra no seu trabalho, começa a trabalhar? Tal hora. E você, que hora? Tal hora. Então, em que horário vamos fazer? Vamos fazer o culto, vamos realizar o culto da família todos os dias. Todos os dias. Ou domingos também, feriados também, férias também. Ou nós vamos realizar o culto só quando a gente tiver vontade, só quando for conveniente, só quando todos já estiverem automaticamente acordados. Ei, não vai ter culto nessa casa. Não vai acontecer, porque hábitos não se formam dessa maneira. Hábitos, para serem mantidos, eles requerem repetição. As exceções são destruidoras dos hábitos. Ou você realiza o culto todos os dias, ou o inimigo de Deus tirará esta bênção da sua casa. Deus sabe o que pode acontecer com a sua casa se você realizar o culto da família. Deus tem programado bênçãos preciosas para a sua casa e para a sua família. Deus está chamando casais para entrarem em concerto diante do Senhor, para dobrarem o seu joelho lá na sala, seus joelhos lá na sala. Quem sabe convidarem os filhos, fazerem um concerto diante de Deus. Nós queremos servir a Deus e dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos, meus filhos. Vamos, casal. Vamos, cônjuge, conversem sozinhos antes. Depois apresentem a questão aos filhos. Convidem os filhos. Talvez alguns casais já vão estar com filhos crescidos, filhos adolescentes. Vão ter dificuldade, vão ter alguma dificuldade, algumas barreiras para incluir esses filhos no culto da família, porque esses filhos não foram habituados. É muito mais fácil quando você acostuma os filhos, já desde o colo, já desde o berço. Havia culto. Eu esses dias estava olhando uma foto da minha esposa fazendo cultinho com as meninas, ainda no carrinho de bebê. Todos eles têm culto. Então o filho já não questiona mais a existência do culto, porque havia... Agora, quando você começa o culto já com o filho adolescente, talvez você vai ser questionado
Então você precisa pedir perdão ao seu filho por não ter feito isso antes, mas você não sabia. Deus perdoa a nossa ignorância, mas agora você sabe a importância do culto da família para trazer Deus para dentro de casa, para a educação religiosa dos seus filhos. Seus filhos vão entender, através do culto, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta casa está focada para o reino de Deus. Estes filhos vão ter mais chances de um dia entregarem a sua vida para o Senhor. Hoje é o dia do convite de Deus. Diante de você está uma porta aberta. Entre por ela. O Senhor tem muitas bênçãos para você e para sua casa. Deus esteja com você. Nós nos vemos no próximo programa.